Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de religião, então. Nossa aula de religião hoje vai contar uma história bem legal. E assim, como esse vídeo que a prof vai postar sobre essa história aqui é grande, então a prof vai colocar lá no plural os dois, o videozinho da aula e embaixo vai ter o vídeo para vocês assistirem para fazer as atividades, ok? Então, assim, a coragem para ser feliz na aula de religião hoje. Encontramos a história de Daniel na Bíblia, em Daniel 6, versículo 22. Para memorizar, nós devemos pensar assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em Romanos 8, 28, versículo 28. Então, para memorizar, tá? Às vezes, vemos os tempos conturbados em que vivemos. Quanta poluição espiritual, quantos ataques à fé, quantas pessoas que eram firmes, mas se perderam pelo caminho. Então eu me pergunto, o que tem acontecido? Parece que as pessoas, a cada dia que passa, têm se enfraquecido mais e mais. Chegamos à conclusão de que muitos estão se perdendo, porque perderam o sentido da vida cristã, porque deram brechas para o esfriamento e, principalmente, deixaram de orar. A oração é o segredo dos fortes. Então, essa nossa história de hoje é a oração. Então, a prof vai ler aqui, ó. Muitos anos haviam se passado desde que Daniel fora morar na cidade de Babilônia. Seu cabelo estava ficando branco e ele continuava trabalhando no palácio. Agora para outro rei, chamado Dário. O rei gostava muito do profeta. Era seu amigo e apreciava ouvir seus sábios conselhos. Daniel era um homem honesto, cumpria suas obrigações e todos os dias orava a Deus para agradecer o cuidado que dele recebia. Os príncipes invejosos tiveram uma ideia: pedir ao rei que assinasse um decreto, que não o observasse deveria morrer. Daniel não poderia escapar. O decreto dizia: no período de 30 dias, aquele que fizer alguma oração ou pedido a qualquer homem ou Deus, em lugar do rei, seria lançado na cova dos leões. Isso mostraria a todos como a monarca era importante, como o rei era importante, que não era para ninguém ficar orando para Deus ou para outros deuses, né? Era para orar pelo rei, que o rei era o ser superior, que eles diziam naquela época. Então, ao ler o decreto, Daniel compreendeu qual era a intenção daquelas pessoas. E agora? Ficou se perguntando: obedeceria aos homens ou a Deus? O que ele pensou? Os príncipes ficaram vigiando o profeta o dia inteiro. Quando chegou a hora de Daniel fazer suas preces ao Senhor, eles encontraram em seu quarto, ajoelhado, orando. Daniel costumava orar 3 vezes ao dia, e não seria agora que ia deixar de conversar com seu Salvador, né? Ele não estava nem preocupado. Na manhã seguinte, os príncipes foram falar com o rei. Lembraram do decreto que havia sido assinado durante o dia anterior. Daniel havia orado 3 vezes ao seu Deus. O rei ficou muito perturbado. Como ele iria colocar seu amigo na cova dos leões? Porque já havia assinado esse decreto. Como poderia ajudá-lo? Dário ficou o dia todo procurando uma solução para resolver o problema, mas não encontrou. Finalmente, o rei ordenou aos seus homens que lançassem Daniel aos leões, né? Antes, disse seu amigo: o teu Deus, a quem obedeces, vai te proteger. O rei falou para Daniel, né? Porque ele gostava muito de Daniel. E foram os outros príncipes que fizeram para assinar esse decreto e tal, né? Então, o rei voltou ao palácio. Estava muito triste. Não quis ouvir música, nem pôde dormir. Na manhã seguinte, bem cedinho, foi à cova dos leões e chamou: Daniel,
servo de Deus vivo, a Deus a quem tu serves pode te livrar dos leões. Do fundo da cova veio a resposta: ó rei, o meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, a fim de que eu não me fizesse nenhum mal. Como Dário ficou feliz ao saber que seu amigo ainda estava vivo. O monarca mandou que tirassem Daniel na cova dos leões e jogassem lá dentro quem havia amado aquele plano, que eram os príncipes. Novamente o rei assinou um decreto, porém dessa vez ordenava que todos respeitassem o Deus de Israel. Então, o Senhor enviou um anjo para cuidar de Daniel, né? Assim como ele faz conosco todos os dias, né? Se a gente parar para pensar todas as coisas que acontecem, então Deus está sempre conjunto, né? Sempre junto com a gente. Compreender que a oração que a gente faz todos os dias é para deixar que ele fique mais próximo da gente, né? Então a gente ser firme e forte como Daniel, ter a fé, a confiança em Deus, ok? Para que nada de ruim vai acontecer. Então ali, fé em Deus e em você, que é possível, o impossível se torna possível. Você diz, isso é impossível. Deus diz, tudo é possível. Você encontra lá em Lucas 18, no versículo 27. Você diz, não vejo saída. Deus diz, eu guiarei teus passos. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6. Você diz, não vou conseguir. Deus diz, eu suprirei todas as suas necessidades, em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Você diz, eu me sinto só e desamparado. E Deus diz, eu nunca te deixarei, nem te desamparei. Hebreus 13, versículo 5. Então, isso que a gente tem que pensar. Quando a gente está com alguma dúvida que a gente acha que não vai conseguir, se a gente abrir a Bíblia ali, ele está dizendo que ele está sempre do nosso lado, que não vai acontecer nada com a gente, né? Então, ele está sempre do nosso lado, então a gente nunca perder a fé, ok? Bom final de semana, Senhor, escuta a minha voz. E sempre fazer as orações, né, gente? Fazer as nossas orações, Deus nunca vai deixar a gente sozinho, ok? Então, vai ter as atividadezinhas, daí o vídeo vai estar lá junto, porque o vídeo, ele demora acho que 20 e poucos minutos, que daí conta a história de Daniel, é bem legal. Assistam lá, é bem legal. A história de Daniel na cova dos leões, ok? Beijos, fiquem bem, até semana que vem.